meninos! Boa tarde, então, a todos que estão presentes e os que vão assistir de forma remota aqui a nossa aula de construções rurais. Atualmente, nós já desenvolvemos alguns projetos voltados para construções rurais. Vocês já fizeram projetos de bovinocultura leiteira, bovinocultura de corte. Vocês fizeram projetos de avicultura de corte. Desenvolveram também projetos de que mais? Quem me lembra? Já passei de equinos, que muito provavelmente vocês já finalizaram o projeto de equinos. E na aula de hoje, não menos importante, vamos tratar do assunto de suínos. Ah, professor, por que da importância de falarmos sobre suinocultura, de projetos de construção rural voltado para suínos, sendo que aqui no estado do Pará, nós não somos grandes produtores de suínos, não é isso? Mas a suinocultura, quando falamos de suinocultura no Brasil, o Brasil é um dos maiores produtores de suínos do mundo. Nós temos uma quantidade de produção de carne de suínos relevante no cenário mundial. Se hoje o Brasil parar de produzir carne de suínos, vai ter país que vai sofrer consequências aí por falta de carne, com certeza. Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de tratar é a questão do histórico. O histórico desse uso dessa carne, histórico da criação. A criação remonta de aproximadamente 9.000 anos atrás. Então não é de hoje que já se consome a carne de suínos, vocês sabem disso. A região que trouxe a produção é a região da Ásia, Turquia e China. São os países que lá atrás já consumia carne de porco. Opa, professor, mas como que foi para essa carne chegar aqui? Lá na época de 1500, pelas caravelas, o pessoal trouxe a carne de suíno exclusivamente, as primeiras caravelas que foram ali para a região sudeste, ali para São Paulo, eles levaram os primeiros suínos e foi daí que começou a produção e criação de porco no Brasil, certo? Poxa, mas a partir de 1500, naquela época de 1500, a gente não tinha grandes tecnologias. Há muitos anos atrás, e como nós comentamos aqui no slide, na Idade Média a criação foi ampliada e foi desenvolvido práticas de criação. No entanto, lá na época da Idade Média, até meados de 1500, aí, a gente não tinha grande tecnologia para a produção de carne. E isso não é só levando em consideração a suínos. Vocês bem sabem que já comentamos que a produção também de avicultura foi a partir da Revolução Industrial que nós desenvolvemos técnicas que vieram a melhorar a criação, melhorar a produção, reduzir questão de custos, ampliar a produção de carne, reduzindo o tempo para o abate. Na criação de suínos não é diferente. Hoje já tem uma definição da quantidade, do peso do animal para abate. Temos a questão do arraçoamento, a preocupação com o arraçoamento, para a gente ter uma carcaça do animal mais voltada para a carne e menos gordura. Poxa, professor, muitas pessoas falam, eu não gosto de carne de suíno de granja, porque o gosto é diferente do porco criado lá na roça. Meu avô Orlando, que mora lá no interior de Goiás, ele fala muito isso. Meu filho, eu não como carne de suíno de granja. Aqui lá para mim não é carne não. Para mim tem que ser a carne lá do porco lá na roça, sabe, aquela carne. Por quê? Qual que é a diferença? A questão da gordura, certo? O animal criado lá no fundo de quintal, a gente não tem o controle de arraçoamento dele.
E isso traz diferença no gosto, no sabor, no cheiro da carne, é diferente. Mas é mais saudável uma carne criada na granja ali. Entendem isso? Vocês conseguem perceber essa diferença? Na Revolução Industrial foi criado sistemas de confinamento e a parte de mecanização da produção, a criação de definição de estrutura para triturar ração. Hoje dentro de uma granja bem montada a gente já tem a parte de ração. A questão da água, não é? Antigamente a água era oferecida para o animal de qualquer jeito, água suja, hoje não. Dentro de uma granja a gente se preocupa com a qualidade da água, não é só lá na hora do plantio, na questão da agricultura que a gente se preocupa com a qualidade da água. Uma água saudável para os animais traz um benefício de saúde, né? Aquele animal vai estar livre de doenças. E quando estamos tratando de suínos, nós temos preocupações com doenças. Uma doença que entra dentro de um lote, você vai ter uma perda generalizada. Não é um animal que você vai ter que abater, é uma granja inteira. Concordam? E aí, por isso que temos a preocupação com a parte das instalações. O Brasil é hoje o quarto maior produtor de carne. E isso a gente perde para a União Europeia, porque aí a União Europeia são vários países ali, né? A produção de carne de suínos no Brasil é relevante. Relevante e tem crescido muito. O que faz com que o Brasil consiga produzir mais e mais carne de suínos? Nós temos que desenvolver mais e mais a tecnologia voltada para a criação, mostrarmos, desmistificar que a carne de suíno hoje é de qualidade. Nós não temos uma carne tão gorda como era antigamente. Hoje a carne de suíno tem um valor nutricional bacana e reduziu muito aquela proporção de gordura. Tudo bem? Qual que é o grande produtor e consumidor mundial? A China. Na China, as estruturas para a criação, eu até esqueci de colocar aqui, mas a estrutura de suínos lá na China, eles trabalham com indústria vertical. Enquanto aqui a gente está trabalhando com granjas na horizontal, lá na China eles constroem prédio para produção de suínos. É muito doido. Poxa, professor, mas o que propicia isso? Você consegue produzir mais numa área menor. É o mesmo pensamento que nós temos em fazer um prédio para morar. Lá eles fazem um prédio para a produção de suínos. Isso é interessante. China tem a extensão territorial maior do que o Brasil. Em ordem de extensão territorial é Rússia, China, Canadá, Estados Unidos e por último aqui, em quinto, não último, né? Em quinto, Brasil. Então não é por conta de espaço, extensão territorial, é por conta de logística. Quando nós estamos trabalhando na vertical, a logística que você tem para a produção é menor. Os problemas, a questão do escoamento do dejeto é mais fácil, porque em prédio você coloca em valas, tubulações que escorre os dejetos na vertical, até a vazão é maior na questão dos dejetos. Então, é questão de logística. Por que a gente não faz isso aqui? Acho que muito por conta de questões ambientais, talvez lá questões ambientais não são tão como a nossa aqui. Uma indústria de suínos tem que ser levada, a construção rural tem que ser levada muito a sério. Um dos problemas é esse aqui no Brasil. A maioria da produção de carne de suíno ainda é fundo de quintal, não industrial, né?
O produtor, pequeno produtor, quer criar uma carninha ali para vender no Natal, ele pega e começa a produzir no fundo do quintal lá na chácara, sem projeto, sem muita estrutura. Ele faz uma área ali que ele chama de suinocultura, mas que no fundo não é. Ele não se preocupa com o escoamento dos dejetos, vai tudo para o lençol freático. É meio preocupante aqui no Brasil ainda, por falta de profissionais que atuem na área. Profissionais qualificados mesmo, que tentem apresentar para esses produtores a forma correta da produção. Arlindo, mas talvez alguém assista até o nosso vídeo lá da região sudeste que tem indústria de suíno, região centro-oeste ali, Rio Verde, muitas regiões ali em Goiás tem indústria de suíno gigantesca. Mas nós estamos falando aqui de um Brasil que, se formos pensar região norte e nordeste, não temos produção em larga escala desse jeito, ok? E aí a origem do porco doméstico, ele vem aí do javali. E muitos comentam em artigos o cruzamento do javali sus scrofa, que habita na Europa, e o javali asiático sus vitarus. Temos aí duas imagens de javali e muitos remontam aí que o nosso porco domesticado vem de cruzamentos de anos e anos entre javalis aí que originou o nosso suíno domesticado atualmente. Mas atualmente eu gosto muito de falar de raças, porque as raças influenciam diretamente na conversão alimentar, no tempo para abate. A questão das raças influenciam nas características da pelagem, vantagens, desvantagens de produção. E aí aqui eu trouxe cinco raças importantíssimas a nível de Brasil. De norte a sul do Brasil, por exemplo, se vocês procurarem, vocês vão ver uma raça Duroc, que é trazida lá, originária lá nos Estados Unidos. O Duroc, eu já trabalhei com Duroc quando fiz curso técnico, eu trabalhei com Duroc, Landrace, Large White e Pietran. Então são raças que a gente consegue encontrar com facilidade. Aqui até no fundo da UFRA aqui tem um produtor, o Marcelo, tem Duroc, PO, puro de origem ali, que ele comprou caríssimo e está produzindo. Então, ó, a Hampshire é originária dos Estados Unidos. São animais pretos com listras brancas na paleta e nas patas dianteiras. Vantagem, alta rusticidade, força, facilidade de manejo, auxilia na composição de carcaça com maior percentual de carne magra. Até a raça vai influenciar na quantidade de gordura, tá bom? Duroc é um dos animais adaptáveis aí de norte a sul do Brasil, a gente encontra para todo lado. Ele é grande em estatura e volume, ele é largo, grande, alto, rústico, bem rústico mesmo, bonito. Ele tem uma pelagem de cor vermelha, cereja, podendo variar de vermelho claro ou escuro com manchas pretas. Pietran veio da Bélgica, tem pelagem branca e manchas pretas, tem grande porte, comprido, compacto e musculoso. O Landrace é um brancão, uma pelagem clara, bonita, um branco mais para o lado rosado ali. Tem uma prolificidade, ele é muito bom para reprodução, habilidade materna e de desempenho muito bom. É uma raça utilizada em programas de produção e de híbridos, tá? Temos o Landrace e o Large White, que também na coloração, só que o Large White veio da Inglaterra, tem uma pelagem clara também branca. Ele é o primeiro lugar na composição do rebanho das granjas, núcleos para obtenção de reprodutores, muito bom para reprodução. Ótimo rendimento e qualidade da carcaça. Ou seja, a conversão alimentar dele, a quantidade que ele come, ele engorda na mesma proporção.
Ah, professor, é igual o ser humano mesmo, as raças aí. Tem gente que come e tudo que come incha, né? É a mesma coisa. Ó, Hampshire, uma imagem dele aí, se lá na prova oral eu mostrar a foto dele aí, que raça que é essa aqui? Você já vai lembrar, tá? Tem aqui nas patas, ele tem essa característica de uma pelagem mais branca na parte frontal, o bicho é muito bonito. Durocão, a orelha dele caída para frente, ele é rústico, coloração aí mais avermelhado, marronzado. Você pode ver que ele tem uma estrutura de testículo ali bem protuberante. É um animal muito bom para reprodução. Tá? Muitas granjas têm o duroquizão para reprodução, para sêmen. Ele é bem grande. Pietran, manchadinho, com manchas ali marronzada para uma cor escura. Notem a localização da implantação do chip. Ah, professor, o que é aquilo ali na orelha dele, na orelha direita? É a marcação. Antigamente a gente fazia a marcação australiana, era uma judiação. Quando eu fiz curso técnico lá em 2005, eu fiz curso técnico de 2005 a 2007. E aí o curso de suinocultura eu fiz em 2005. Lá naquela época a gente fazia o que chamamos de marcação australiana. Eu vou dar um ESC aqui, abrir a internet e mostrar para vocês aqui o que era a marcação. O que eu estou falando, né? Marcação australiana. Para definir de que lote que era o animal, a gente tinha que fazer cortes na orelha. Ah, esse animal é do lote 50 ou do lote 30. A gente fazia um corte nessa orelha aqui e um corte aqui significava que o número dele era 40. Ah, o número dele é 130. Eu fazia um corte aqui na ponta da orelha e aqui na outra orelha. Então, era triste, né? Eu fiz bastante isso, porque lá atrás não tinha tanto essa preocupação com relação ao animal, né? Hoje não existe essa possibilidade, nós temos que trabalhar da forma correta, só faz uma implantação ali de um brinco, de um chip, já dá para delimitar e demarcar o lote do animal. O landrace, como eu falei para vocês, o landrace é um animal muito bom para reprodução também. Observem esse animal, a carcaça dele, ele é comprido e tem uma quantidade de tetos saudáveis muito bom, certo? Então, esse animal, a quantidade de animais que ele consegue produzir numa gestação, sempre tem a quantidade de tetos correto ali, muito bom para a reprodução esse animal. E ele é dócil, não é um animal agitado. O duroc ele é um pouco mais bravinho, tá? Por isso que ele é um pouco mais rústico. Mas o landrace é muito bacana de trabalhar. Large White também é um animal bonito aí, a estrutura dele grande, orelhona. Tá vendo? Ó o landrace, o jeito que é a orelha. Ó o Large White, orelhona em pé. E aí, quero trazer aqui algumas características do ciclo da fêmea do suíno aí, com relação às características e fases. A gente divide em 4 fases do ciclo dos animais: proestro, estro, metaestro e diestro. A duração do proestro ali, ó, duração de 2 a 4 dias, do estro de 48 a 108 dias, maestro de 1 a 2 dias, diestro de 15 dias. Isso aqui vai levar em consideração, depois que a gente faz a cobertura da fêmea, a gente leva ela para uma fase de espera para ver se aquela cobertura pegou o animal ou não, se entrou na fase de gestação ou não. Então a gente tenta levar em consideração essa espera aqui de
uns 15 dias, uma semana, para ver se o animal, a cobrição deu certo, se ela entrou na fase de gestação. Então, por isso da importância, a gente observa se o animal está em estado de cio por conta dessas questões de secreção da vulva, se a vulva está abundante, com muco aquoso, como está aqui no proestro, ó. Apetite do animal reduzido, o comportamento dele, tudo vai influenciar. A criação de suínos diz respeito muito o manejo que a gente está tendo. A gente tem que ter um olhar diferenciado. Se o animal parou, perdeu o apetite, a gente tem que estar observando, será que esse animal não está doente? A gente tem que olhar muito as fezes dele, a viscosidade, para ver, principalmente no animal na fase de creche, ele não pode ter uma questão de diarreia. Se o animal tiver diarreia, além de propagar para os outros animais, a diarreia faz com que ele perda peso. Então, a criação de suínos diz respeito muito ao produtor e às pessoas que estão envolvidas na criação. A gente tem que ter muita atenção e cuidado. A questão da cobertura ou cobrição. Atualmente, as grandes granjas não fazem muito aquela cobrição antiga que deixava os animais ali e aí deixava o varrão em cima da fêmea, da matriz e fazia a cobrição. Hoje, nós já atuamos muito mais com a inseminação artificial, porque o índice a certeza de cobrição, a certeza de gestação do animal é muito maior, concordam? Então, primeiro passo, nós temos que pegar um animal rústico, brabo mesmo para a reprodução, um macho, um varrão que nós chamamos. Nós separamos um varrão ou alguns varrões, fazemos a alimentação daquele animal diferenciada e nas fases do cio da porca, da matriz, nós pegamos o sêmen desse animal para fazer a inseminação artificial. Então, existe 3 tipos de cobertura ou cobrição: a solta, livre ou a campo, a mista ou a controlada e a dirigida ou a mão. Quando a gente tem também a possibilidade aqui da dirigida, você pega o animal, pega uma fêmea, pega um macho, dirige um macho sobre a fêmea e aponta um instrumento na fêmea, tá? É engraçado, mas é verdade. É tipo isso aqui, esse rapaz aqui está fazendo um manejo para a coleta do sêmen. Se eu der uma ampliada aqui, vocês conseguem entender melhor. Vocês querem que não, né? Então, esse rapaz, observe que tem um manequim aqui na frente do suíno. Ele não entende muito bem o que é a fêmea, mas aí ele fica em cima do manequim, vem o operador ali. O operador não é de telemarketing, é um operador do animal mesmo e tira o sêmen do suíno aí. Eu já fiz isso aqui, é bem chato. Ah, por quê, professor? Acaba que o instrumento do animal, ele fica assim, ó. É difícil você manejar ele. Mas é verdade. E aí, a inseminação artificial, você com o sêmen do animal, a gente faz inseminação artificial. Ah, professor, mas então em suíno é mais simples do que quando nós falamos lá na aula, na parte de bovino. Bovino a gente enfia o braço até aqui, né? O braço esquerdo vem até aqui, a gente põe uma luva até aqui. Agora no suíno a gente tem a pipeta. A pipeta a gente insere dentro do animal e injeta o sêmen que foi retirado lá de forma manual. Aí a gente consegue fazer a inseminação artificial. Qual que é a vantagem? Com o animal eu consigo inseminar um monte, né? É basicamente com um varrão de raça mesmo, puro de origem, você consegue fazer a inseminação de diversos animais. Professor, por que não faz esse mesmo procedimento na vaca?
por conta da estrutura. Se essa pipeta é pequena e a vaca, por isso que a gente tem que... A estrutura da vaca ali é bem maior quando comparado ao suíno. Acaba que se a gente fosse fazer dessa maneira, a gente erra. A gente coloca a mão esquerda para entender e saber a altura da estrutura da vaca aqui, pra gente, pelo tato. A mão esquerda é mais para tatear e saber onde a pipeta está sendo inserida. A mão esquerda vai no ânus do animal e a pipeta vai na vulva. Entendeu? O sistema de criação na suinocultura. A gente tem o sistema extensivo e o intensivo, os dois tipos de criação, só que o sistema intensivo ele subdivide-se em sistema intensivo de suíno ao ar livre, nós chamamos de ciscal, e o sistema de criação misto ou semi-confinado, parte confinado e parte sem o confinamento, ou então o sistema de confinamento. O ciscal e o sistema de semi-confinado é muito utilizado para pequenos produtores que utilizam animais aí ao ar livre ou à solta, com parte dentro do confinamento, e em granjas mesmo a gente trabalha com o suíno no sistema de confinado. Qual que é a diferença aqui do sistema ciscal ao ar livre com o extensivo? O extensivo a gente não tem controle zero. No ciscal a gente faz o arraçoamento do animal e tem um certo controle com doenças também. Aqui um exemplo de sistema semi-confinado, no qual o animal tem algumas estruturas ali, só que é fechado. Observem que tem uma espécie de cordoalha ali para fechar os animais num espaço pequeno. No sistema extensivo ele é solto. Ele é solto na área, a gente não tem controle nenhum, nem de arraçoamento, nem nada. No sistema confinado, aí a gente já pensa 100% da criação em ambiente fechado. Esse ambiente fechado, nós temos que fazer todo o controle da alimentação, todo o controle da água, temos que fazer o controle da limpeza das estruturas. Imaginem vocês um confinamento vertical, igual é lá na China, né? A parte da limpeza tem que ser muito bem feita e tem que ter um controle muito maior. A produção do ciclo completo. Como que funciona as fases? Primeiro ponto, que no Brasil atualmente nós terminamos os animais com algo em torno de 100 a 120 quilos. Algumas granjas acabam deixando até 150 quilos. Então o ciclo completo da criação vai até os 120 quilos. Esse é o tipo de produção mais usual em todo o país, independente do tamanho do rebanho, tá bom? A produção de leitões é aquela de criação, em que basicamente a gente está pensando somente na venda dos leitões. Essa fase de reprodução tem como produção final os leitões, geralmente nascidos com 1 a 1,5 quilos. São consideradas, quando comparadas com as de ciclo completo, criações especializadas e etc. Quando nós estamos falando com uma granja focada exclusivamente para a produção de leitões, ela é um pouco diferente, porque ela não vai precisar abranger todas as fases. Diferentemente do nosso projeto eu vou querer que vocês façam ele para todas as fases, desde da parte de cobrição, a baia do varrão, a área de maternidade, de gestação, de creche, de crescimento, de terminação. Por quê? Porque a partir do momento que você constrói todas as fases do projeto, você tem uma visão global. Então aí, se você algum dia quiser trabalhar para produzir somente o leitão, vocês teriam, teoricamente, já a visão e entendimento do que proceder nessa criação. Outro tipo de produção é a produção de leitões desmamados.
Na produção de leitões desmamados, o leitão pode ter em média 6 kg de peso vivo aos 21 dias. Olha só, 6 kg de peso vivo. Olha a conversão alimentar desses animais, é grande. Ou 10 quilos aos 42 dias. O valor de comercialização do quilo desse leitão usualmente oscila entre 1,5 a 20 vezes o valor do quilo do suíno terminado. Olha o tanto que é vantagem. Você gasta menos com a alimentação para a venda desses leitões. Então tem muita granja que pensa só em venda de leitões desmamados. Aqui eu tenho um exemplo de uma matriz com vários leitões ali já se alimentando. Pode observar que normalmente isso aí é uma landrace ou alguma lajoite, a quantidade de tetos que esse animal tem. Muito provavelmente tem aí, sei lá, uns 12 leitões, um teto para cada leitão. Ah, Arlindo, tem uma grade ali, por que a gente coloca essa grade? Para o animal não deitar em cima do leitão. Acontece muito lá na granja de fundo de quintal, da matriz deitar em cima do leitão e matar. Por quê? Porque não colocou a grade, não tem a grade. Então, isso que nós vamos aprender na aula de hoje aqui, como que é cada estrutura. Temos também a produção de leitões para terminação. Aí a fase de terminação é o animal que nasceu e chegou até a fase final do ciclo, até os 120 quilos. A produção de leitões para terminação tem como produção o leitão 18 a 25 quilos de peso vivo e 50 a 70 dias de idade. Essa criação, além de reprodutores, tem a fase de creche, onde os leitões permanecem do desmame até a comercialização. Então, esses animais são vendidos para chegarem na fase de terminação. O valor de comercialização do quilo desse leitão varia de 1,3 a 1,6 o valor do quilo do suíno terminado. A produção de terminados envolve somente a fase de terminação dos suínos, portanto, tem como produto final o suíno terminado. O cara quer trabalhar só com a produção de terminados. Ele compra um animal saído do crescimento e só faz a fase de terminação dele. Gasta menos ração. No entanto, o custo para a obtenção do animal é um pouco maior, não é? Ele já alimentou até na fase de crescimento, o custo dele é maior. Então, a fase de produção de terminados envolve somente a fase de terminação dos suínos, portanto, tem como produto final o suíno terminado. Usualmente, o criador adquire o leitão com 20 a 30 quilos de peso vivo e, portanto, só tem prédio de terminação, somente a estrutura de terminação, ele não tem as outras fases. Poxa, professor, talvez seja vantagem. Talvez sim, você vai alimentar ele de 30 aos 120 quilos. Quem tem o animal só para fase de terminação. Ele compra e termina ele com 120 quilos. Vamos ver isso aqui, lá na frente. A fase, o ciclo da gestação, vamos apresentar todos eles aqui. Tem outro tipo, a produção somente de animal PO, puro de origem, com protuberância ali no testículo, testículo bem avantajado, bem bonito, para a produção de reprodutores. É um animal, eu estou falando isso aqui, mas é verdade, a gente se preocupa muito quando estamos falando com um animal reprodutor, a pelagem, se a pelagem dele está com falha, se ele é um animal que está descaído, só fica deitado. O reprodutor, a gente olha muito se ele é um animal que está ligadão, sabe aquele animal que está disposto, a pelagem bonita. Na hora de comprar reprodutor puro de origem, olha até os músculos do animal. Tá vendo essa imagem aqui, ó? Observem, a gente consegue ver que é um animal reprodutor olhando a musculatura da área dianteira dele aqui, ó. Você pode ver a musculatura aqui do eixo traseiro, você pode ver a questão do testículo.
é um animal, isso aqui, o preço para aquisição de um reprodutor é muito alto quando estamos trabalhando com puro de origem, tá bom? Essas criações têm como finalidade principal, o produto principal, futuros reprodutores macho e fêmea. Os reprodutores são a base de criação em suinocultura. Eles representam material genético disponível para a produção de leitões. A depender da raça desses animais, um duroc, você vende duroc aí, reprodutor, 15 mil, cara. 15 mil reais atualmente, por aí. 12 mil. Então, é um animal que tem uma carga genética elevada, é utilizada para a produção de sêmen e para a venda, talvez, de sêmen. É importantíssimo quando estamos falando na produção de suínos, o animal puro de origem. Os produtos gerados podem ser assim definidos, então. Suíno terminado, ou seja, pronto para o abate, onde é produzido e criado na granja até o peso de abate. Leitões, que são separados das mães e vendidos logo após o nascimento. Leitão desmamado, que é vendido logo após o desmame. Leitões ou leitão para terminação, que é vendido após a creche. Suíno terminado, que é produzido a partir da aquisição e engorda do suíno vindo da creche. E o suíno reprodutor, que servirá para a reprodução de novos leitões. Agora, é interessante, uma granja que tem todas as fases, ela tem que definir os melhores animais para serem destinados como suíno reprodutor. Lembrem-se vocês que atualmente, para a venda da carne do animal, o animal destinado para a venda da carne, nós temos que fazer a castração dele. Vocês sabem por que nós temos que fazer a castração? Por quê? Por que a gente tem que fazer a castração dos animais? Por conta do sabor, o cheiro da carne. Se nós não fizermos a castração dos leitões, para comer a carne fica inviável. O cheiro, o gosto não fica legal. Então, no Brasil e no mundo como um todo, quando nós estamos destinando a carne do animal para a parte de consumo da carne, o animal para consumo, a gente tem que fazer a castração ali quando o animal está novinho. Então, é um dos pontos. Lá dentro da nossa estrutura, da nossa unidade, a gente já tem que definir, opa, peraí, esse animal aqui, eu vou definir ele como sendo para reprodução. O manejo das fases de criação. O manejo é a aplicação da técnica criatória e o manejo correto assegura a produção sob os menores custos através da obtenção de maiores índices produtivos. Seguir, vamos identificar o correto manejo nas fases de reprodução, gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação. Então, uma granja que tem todas as fases, ela tem que ter reprodução, vou repetir, reprodução, isso é questão de prova, reprodução, gestação, maternidade, creche, crescimento e terminação. Então, tem todas essas fases que nós temos que delimitar e estruturar dentro da nossa construção. Na reprodução, a seleção do reprodutor e da matriz deverá ser considerada na fase de reprodução para a busca de bons resultados da leitegada, dos leitões. Um bom reprodutor deverá apresentar. Aí eu tinha falado anteriormente aqui, já vem me confirmar o que eu falei. Bom reprodutor tem que ter bons, eu só não falei esse termo, bons aprumos, a estrutura dele ali. Vocês viram a questão da musculatura. Testículos salientes e proporcionais à idade. Apresentar comportamento sexual ativo. Não pode ser um leitão ali, um animal mais ou menos, não. Tem que ser um leitão ativo,
um reprodutor mesmo. Pernil desenvolvido, boa largura de lombo, bons resultados anteriores de reprodução. Poxa, o que faz a gente ter um valor agregado ao animal? Quanto melhor essas características, mais caro é o animal para venda. Em questão da matriz, é aquela que nasce de uma leitegada numerosa, tem vulva de tamanho proporcional à idade, bons aprumos e sem desvio de coluna, com bom comprimento e profundidade. Esse é um animal fêmea para reprodução que a gente utiliza. Gestação. A gestação mesmo. Gestação. O cuidado com as matrizes gestantes deve ser redobrado durante esse período. Ei, qual que é o período de gestação? 114 dias. Ó, Arlindo, qual que é o período de gestação do animal? 114 dias. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. 114 dias. 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Será que cai na prova? Não, despenca. As porcas devem ser isoladas e ficar em locais tranquilos, longe de qualquer possível fonte de estresse, em um ambiente o mais silencioso possível. Quando estamos trabalhando com suinocultura, um dos motivos, além da questão do dejeto, do cheiro, da amônia do ambiente, a gente tem que colocar essa suinocultura afastada, também diz respeito ao barulho, para não causar ou ocasionar estresse aos animais que estão na fase de gestação. A maternidade, as instalações na maternidade devem ser desinfetadas, assim como é importante lavar e desinfetar a porca antes de alojá-la na maternidade, minimizando os riscos de contaminação. Olha aqui, olha que bonito a estrutura, a parte de aquecimento dos leitões. A gente tem que ter uma estrutura com a campânula, uma lâmpada ali de aquecimento, uma estrutura de aquecimento para que aqueles leitões eles entrem e fiquem de maneira com conforto térmico adequado. Isso aqui é a parte do sistema da maternidade. A fêmea, a mãe, vai ficar ali do lado, bem tranquila. Ó, é indicado o uso de gaiola de maternidade ou cela parideira, que nós chamamos, garantindo uma maior viabilidade, a segurança dos leitões, como eu falei para vocês, em estruturas aí, em fazendas que não tem estrutura bem feita, muitas vezes a mãe mata os filhotes, a leitegada ali. Então, a segurança dos leitões, do nascimento ao período de lactação, evitando que os filhotes sofram um esmagamento causado pela porca, quando essa se põe a deitar. A porca e os leitões permanecem na maternidade até o desmame, que ocorre em média aos 30 dias de idade dos leitões. Isso. Aos 30 dias de idade dos leitões. A creche. Olha que já mudou perspectiva na creche. Uma coisa aqui, vocês viram que aqui é um piso perfurado, não é? Vocês notaram isso? É um piso perfurado, os animais, eles ficam suspensos. Por que disso? Por conta das fezes, para não trazer doença. Então, ele fica suspenso, e aí abaixo dessa gaiola ali, ó, a gente consegue fazer a limpeza com jato. Todo dia a gente vai ali e faz a limpeza com jato. Então é uma das estruturas mais limpas, mais fáceis de ser manuseadas, limpadas e tudo mais. A limpeza é bem tranquila. Na creche também. O que é esse negócio grandão ali? Nós temos comedouros e pipetas para beber água no estado da creche ali.
É uma instalação onde são alojados os suínos após o desmame, permanecem de 4 a 5 semanas, em torno de um mês. Deve-se de preferência alojar os leitões por leitegada em lotes. A gente pega o lote de cada matriz ali que ela produziu, a gente pega o lote dela e põe separado. Vocês entenderam isso? Por leitegada, por lote. Alojar os leitões por leitegada em lote o mais uniforme possível, com 20 leitões no máximo. Que aí eles vão crescer com o mesmo peso na média ali. Nessa fase, os leitões recebem ração inicial e devem ser vermifugados para evitar aí questão de contaminação no lote. Na questão do crescimento e terminação, é conhecida aí geralmente como recria e terminação, ou crescimento e terminação. Eu falo crescimento e terminação. Quando eu trabalhei lá no curso técnico, a gente chamava de crescimento e terminação. Os leitões vindos da creche permanecem nessa fase até o abate. São alojados em baias, as estruturas começam a dar uma diferenciada. Recria de 55 a 60 quilos de peso vivo. Então, esses animais ficam recebendo ração de recria dos 55 até os 60 quilos de peso vivo, até essa faixa de peso. E acima disso, eles recebem ração de terminação. Os animais são abatidos em torno de 100 a 120 quilos. Olha só, dentro das características do galpão ou dos galpões voltados para a suinocultura, a gente tem a instalação para suínos aí no sentido leste-oeste, para evitar uma quantidade muito grande de sol dentro do galpão e trazer estresse aos animais. Vocês já sabem, outro exemplo ali de sentido leste-oeste, a criação de aves, não é? Devemos nos preocupar com higiene, orientação do galpão, economia, racionalização do trabalho e facilidade do manejo. Poxa, não adianta eu pensar numa estrutura, num galpão para suíno, que fica difícil manejar os animais ali dentro, difícil de manter a limpeza, fazer toda a parte de escoamento de dejetos. Devemos nos preocupar com essas questões. A distância entre as instalações. Poxa, aqui eu coloquei bem explicitado. Vou até pegar uma apontadora laser aqui, ó. O vento está batendo aqui do lado do galpão, ó. A primeira e segunda estrutura ou instalação, elas têm que ter 10 vezes a altura da primeira instalação. Você colocou ali 4 metros de altura, tem que ter 10 vezes a altura. 10 vezes 4, 40 metros. Ah, vamos colocar ali em torno de 3 metros, 3 metros e meio de pé direito. Então, 30 a 35 metros de distância. Da segunda instalação para a terceira, aí muda, ó, de 20 a 25 vezes a altura da segunda instalação tem que ser levado em consideração, até mesmo para propiciar com que esse galpão terceiro seja arejado de forma correta, senão não vai chegar vento aqui nele. Um ponto importante na criação de suínos que nós nos preocupamos é a quantidade de árvores. Nós temos que ter algumas árvores próximas ali para propiciar um sombreamento ao galpão, reduzindo a temperatura, porque esses animais eles não podem sofrer estresse térmico.
Então, quanto mais arborizado ali próximo aos galpões, melhor é. No galpão de maternidade, então já observe o seguinte, maternidade a gente deixa a matriz aqui, amarrando e com estrutura de ferro. Então lá no SketchUp, vocês vão ter que fazer essa estrutura aqui, ó. A gente faz a linha e pega o empurrar, puxar no siga-me, né? Coloca uma circunferência e aí siga-me, clica em cima da circunferência, a circunferência segue essa estrutura de ferro. Ela faz esse exemplo da estrutura de ferro aí. Os leitões ficam junto aqui. Observe que ele passa por baixo aqui, ó, mas geralmente ele fica aqui. Existem vários tipos de maternidade, como baia de maternidade e gaiolas de parição. A maternidade com gaiolas de parição é o tipo mais recomendado, que é aquele exemplo anterior, para evitar o esmagamento de leitões pela porca. Essas gaiolas devem ser construídas preferencialmente de ferro. Por quê? A força, o peso e também a questão da limpeza é mais fácil. Cada gaiola de gestação deve ter as seguintes dimensões: 2,20 metros de comprimento, 1,10 de altura, 60 centímetros de largura e 40 a 60 centímetros de espaços laterais para os leitões. Nas laterais, 40 a 60 centímetros. Legal, né? Então, a matriz, ela fica ali deitada em torno de 60 centímetros, ou 0,6 metros. Deve existir uma inclinação no sentido de facilitar o escoamento de líquidos durante a limpeza. A gaiola deve conter ainda bebedouros do tipo chupeta ou calha. Normalmente a gente está utilizando chupeta porque reduz a sujeira, a perda de água é menor. E comedouros apropriados para a porca e para os leitões. Lógico, eu vou voltar a imagem aqui, deixa eu ver se eu tenho. Tem aqui. Não tem como a porca fazer uma volta, então o comedouro tem que estar na frente dela, o bebedouro tem que estar na frente dela. A chupeta tem que estar na boca dela praticamente. Não tem como na gaiola ela ficar movimentando. Na maioria das vezes, depois que ela pariu, ela vai deitar ali, meu amigo, para ela levantar. É um Deus nos acuda. Por isso que quando ela vai deitar, ela mata. Tem aqui aquele exemplo de uma baia de maternidade sem a grade, seria aquele exemplo A, mas eu quero que vocês façam o exemplo B, que evita de matar os leitões. Ainda que na fase das gaiolas em gestação agora, vocês observem que é uma gaiola individual, que após a cobertura, as porcas vão para essas baias, que podem ser coletivas ou gaiolas de gestação individual. Normalmente agora estão utilizando individuais. É indicado cerca de 10 metros quadrados, baia com 4 porcas. Deixa eu dar um ESC aqui, para resolver essa parada aqui, que Alt GR2, Shift F5. É indicado cerca de 10 metros quadrados quando a baia é para 4 animais. As gaiolas de gestação devem ter 2,10 metros de comprimento, 60 centímetros de largura. As instalações devem conter bebedouros, comedouros apropriados. Tá vendo que nesse caso aqui, ó, tem o comedouro à frente dela e o bebedouro deve estar por algum lugar aqui de chupeta, nas grades. Pode ser colocada na grade. No caso daquela uma lá, a primeira que você mostrou seria de maternidade. Maternidade. Essa é de gestação.
Gestou, levou para ganhar o bebê. O bebezinho leitão. Se for em área aberta, se no, eu quero que vocês façam no projeto fechado com. Uhum. 2,10 por 0,60. 2,10 de comprimento por 0,60. É 2,10 aqui de comprimento, ó. 2,10 daqui até lá atrás, na bunda dela, e largura aqui 60 centímetros. Entendeu? Comedouro. Ou é comedouro ou é bebedouro. Mas eu acho. É. Mas, cara, coloca bebedouro estilo chupeta, tá? Estilo chupeta é mais eficiente, o comedouro à frente. Aqui, ó, baia de reprodutor. É importante que essas baias dos reprodutores sejam de frente para as baias das matrizes. Então, vocês vão colocar uma baia de matriz aqui, colocam uma baia de reprodutor na frente. É importante, sério mesmo, que os reprodutores estejam próximos, porque eles induzem o cio do animal. Eles se paqueram. Então, no galpão de gestação podem estar instaladas as baias de reprodutor e pré-cobrição. O que é a baia de pré-cobrição? Tem a baia do reprodutor ali. Aí eu quero fazer a cobertura manual entre os animais, eu levo o macho, depois levo a fêmea e aí a gente faz a cobrição dos dois lá. Ou então, levo o macho, extraio o sêmen e depois faço a questão da inseminação artificial. Entenderam? Conseguiram entender? Na baia de pré-cobrição. Sugere-se baias coletivas para o macho, com no máximo 4 animais. Para as porcas, considerando 2,5 metros quadrados de fêmea. E baias individuais para o reprodutor, quando for baias individuais para ele, em torno de 9 metros quadrados por macho. Então faz uma baia. Esse aqui tem 9 metros quadrados. Pode ser 3 por 3. 1 metro, 1,20 m de altura. 1,20 m de altura ali na estrutura. O sistema apropriado para a creche é a gaiola de piso vazado com divisórias desmontáveis para melhor higienização e manejo dos animais. Aqui já estamos falando da creche. Devem estar suspensas a 60 centímetros do piso e dimensionadas para receber uma leitegada de 25 leitões menores por baia ou 12 leitões maiores por baia. Não tem a questão da genética, da raça? Vocês viram lá, o Landrace é um animal grande, o Hampshire é um animal um pouco menor. A depender, se for um animal maior, você consegue colocar 12 animais por baia. Se for um animal menor, 25. É porque o texto muda um pouco. Vamos usar a média de 20. Vamos usar a média de 20. Depois eu coloco a apostila para vocês lá, de onde eu extraí. O galpão, vamos usar 20 animais na creche por área ali, tá? 20 animais por gaiola. Essa é a imagem da creche. Aqui, vamos olhar isso aqui. Ó. Orelha em pé. Qual raça que é? Large White. Exatamente, é uma questão de prova. A Large White aí.
Ó, vamos ver quantos animais tem aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo na creche? Observem o seguinte: piso perfurado, telado nas laterais propiciando retirar, comedouro no centro da gaiola, bebedouro vocês podem colocar tipo chupeta. Tem que ter um pra cada ou você faz a distribuição de chupeta? Pode colocar um para cada 10 animais. Um para cada 10 animais. Pode. Coloca ali 2 chupetas. E a questão de limpeza fica mais fácil. Sempre a gente coloca a gaiola colada, estava observando que está colada na parede ali, reduz custo. Que a gaiola é caro, ferragem é cara. Então colada na parede ali. Então na hora de vocês fazerem o projeto, já pensem em colocar a gaiola colada na parede. Agora, é interessante ser uma parede com piso aqui, né? Tá vendo que mofa? É interessante ser com piso ali, vocês chamam aqui de lajota, né? Eu chamo de cerâmica, mas tem que ter uma lajota ali, uma cerâmicazinha para evitar, pelo menos a 1,20 m de altura, para evitar sujeira. Pode colocar aí 50, 60 centímetros de altura do chão. Vai ser bem propício para fazer a limpeza. A gente limpa aqui por baixo, né? A gente pega e joga a água, faz a limpeza. Tem que ter até 5% ali de declividade para escoar os dejetos. Tem que ter a vala que vocês colocaram no projeto anterior lá de instalações de aves, tem que ter as valas para escoamento. Nessa fase aqui de crescimento e terminação, recomenda-se que os animais permaneçam na mesma baia, considerando uma área por leitão igual a 1,1 metro quadrado. As paredes divisórias devem ter 60 centímetros de altura e o piso uma inclinação de 2 a 3%. Para facilitar o escoamento dos dejetos nesse caso aqui. Aqui os animais começam a crescer bastante. No mesmo esquema aqui, ó, um comedor, nesse caso um comedor divide-se para 2 baias. Tá? Bebedouros estilo chupeta. De simples manuseio, observem que tem um corredor aqui no meio. Pode colocar um corredor de 1 metro a 1,20 m de largura, com as portas para esse corredor, para fazer o manuseio, retirada dos animais pelo corredor. A gente não faz a retirada pelas laterais, a gente faz a retirada pelo corredor central. Aqui um exemplo de um galpão de crescimento e terminação, a fase separado. Tudo bem? Então vocês podem fazer um galpão do crescimento e da terminação separado das outras fases, porque aqui os animais estão bem grandes, barulhentos, prejudica até mesmo na fase de maternidade, gestação. Esses animais, eles são colocados pelo corredor, tem a parede e eles são alojados em conjunto aqui. Não. 120, No projeto, vocês têm que fazer um reservatório de água, um tanque de água. Quero que vocês façam, não sei se vai ser uma caixa de 5.000 litros, mas eu quero que vocês coloquem um reservatório de água. Porque quando estamos trabalhando com suínos, eles consomem muita água e para manejá-los, a gente tem que fazer a limpeza todos os dias, gasta muita água também. Às vezes a gente gasta mais água do que eles bebem até. Então a água da granja deve ser de boa qualidade, fresca e à vontade para suínos de todas as fases ou idades. Tudo bem? Além da água para beber, a granja necessita de água para a limpeza das instalações, chegando a utilizar a mesma quantidade consumida pelos animais. A estrutura quarentenária ou quarentenário. O objetivo da quarentena é evitar a introdução de agentes patogênicos na granja.
Sendo assim, é realizada através de permanência dos animais em instalações segregadas, à parte, por um período de tempo. Esqueci de colocar o de tempo. Pelo menos 30 dias antes de introduzi-los no rebanho. Então, um período que ele fica em quarentena ali, separado. Algumas granjas têm essa fase ali de quarentena. Não vou exigir que vocês coloquem esse ambiente separado, porque vocês vão ter todas as fases. Essa fase da quarentena é para quando eu quero trabalhar só com terminação, eu recebo um animal vindo do crescimento, aí ele está vindo de outra granja, ele tem que quarentar. Entenderam? Então é construída a aproximadamente 500 metros do sistema de produção e separada por barreira física vegetal. Um tópico importante que eu vou deixar a critério de vocês. Hoje praticamente toda granja grande tem uma fábrica de ração dentro. Na fábrica de ração a gente tem um triturador para grãos com vários tamanhos de peneiras adequados para o tamanho da partícula da ração para cada fase. Balança para pesagem dos componentes, peneira para remoção de impureza, silo para armazenamento, misturador para a ração. É um ambiente que muitas indústrias já possuem. O depósito eu quero que vocês façam um depósito. O depósito serve para armazenamento de materiais utilizados ali na granja, equipamentos. O escritório também é importante. Na hora da venda do animal, vocês têm que reunir com o produtor que vai lá comprar o animal de vocês. Então eu quero que vocês construam um escritório bacana, bonitinho. Ele pode ser afastado da granja, não precisa ser junto da granja, fica à vontade de vocês, até porque o cheiro do suíno impregna, né, na pessoa. Então talvez um escritório um pouquinho afastado não tem problema. Tratamento dos dejetos. Cada granja de suínos deve possuir um programa racional de manejo de dejetos, visando sua correta utilização para evitar os problemas de poluição. Aqui no Pará a gente tem isso? Dificilmente. Para tanto, deve se levar em conta, deixa eu dar um ESC aqui já, deve-se levar em conta 4 etapas básicas: produção e coleta, armazenagem, tratamento, distribuição e utilização dos dejetos na forma sólida, pastosa ou líquida. Eu vou dar um exemplo aqui de uma estação de tratamento de dejetos. A estação de tratamento de dejetos, além de ter a possibilidade da gente produzir energia, né, com o gás produzido, é muito interessante. A gente também pode utilizar esses dejetos na produção agrícola. Então, quem produz de forma correta praticamente não paga energia e ainda utiliza os dejetos na produção da ração. Não. Uma etapa aqui que a gente pode, fica a critério de vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem construir o decantador dos dejetos. Tem a imagenzinha aqui para facilitar o decantador, tem a fase da separação do sólido do líquido, não é? Então, um decantador é um equipamento utilizado para separar a parte sólida da parte líquida dos dejetos de suínos, aumentando a eficiência dos processos subsequentes e valorizando o papel resultante para o uso como adubo orgânico. Então fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer um decantador, se vocês quiserem fazer a estação de tratamento, fica mais robusto o projeto de vocês. Mais caro, bem mais caro. Na hora de fazer a parte de avaliação dos custos aí, vocês vão ver que fica bem mais caro. Por hoje é isso, pessoal. Quero agradecer. Vou colocar aqui agora o comentário sobre o projeto, né? A data de apresentação é até o dia 7. Então, a partir de amanhã, se vocês quiserem me apresentar o Aras,
e o projeto de suíno, já estamos à disposição. Então, dia 7, vocês vão me apresentar o projeto de suínos. E o projeto do Aras. Ó, o projeto de suínos é para até 120 animais. Aí vocês vão definir, na maternidade eu quero ter tantos, na gestação tantos, tá bom? Isso aí vocês vão definir. Não vou pegar no pé com relação a isso. Agora, é para ter a planta baixa no AutoCAD. É para ter o corte A e o corte BB. É para ter fachada frontal. Fachada lateral. É para ter planta de cobertura. Isso no AutoCAD. Essa fachada lateral ela nem existia. Aí lá no SketchUp, o projeto completo 3D no Google SketchUp. Tá? É para entregar em dezembro? É para entregar até o dia 7 de novembro, vocês me apresentarem e vocês vão falando, professor, quero apresentar lá. Vocês podem colocar as datas lá na... E é interessante vocês já pensarem nisso, que essa semana do dia 7 de novembro é o quê? Semana Acadêmica de Ciências Agrárias. Então, não vai estar dando essa data aí, não. a gente tem que se organizar. Eu vou me organizar, vocês se organizem. Sussa! Vou colocar isso aqui lá no Siga também. Os slides já estão no Siga, tanto do Aras quanto esse agora. Pessoal, eu quero agradecer a participação, quero agradecer por vocês terem nos assistido até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fui!